Boa noite a todos vocês que nesse momento param todas as coisas para poder receber o Senhor na sua casa. O seu lar agora se torna a casa dele. Então, louve ao Senhor por isso. A gente quer dar boas-vindas a esse culto maravilhoso de oração, a todos os nossos irmãos aqui da cidade de Palmas, aos nossos irmãos que estão espalhados pelo Tocantins agora aí, ligadinhos nesse momento de louvor, adoração, estudo da palavra de Deus. Bênçãos serão derramadas dos altos céus na tua casa hoje, você crê? Então diz amém aí onde você está. Nós iremos louvar o nome do Senhor nessa noite, iremos ver que o nosso Deus, Ele é um Deus de poder, de maravilhas, um Deus de milagre, um Deus de muito amor. Amém. E para você que chegou em casa nesse momento, vamos fazer esse descanso deleitoso e curvar nossa mente, nossas frontes e pedir a Deus que descanse a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos, nesse momento, elevar a nossa mente a Deus. Oremos. Senhor nosso Pai, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia de trabalho árduo, mas gratificante, Senhor. Que, em meio a tantas dificuldades, o Senhor sempre está conosco, naquele finalzinho do túnel, Pai, aonde achamos que nada que começamos durante a manhã irá acabar bem. Mas temos a confiança em Ti, Pai. E sabemos que lá no finalzinho temos a Tua misericórdia, Pai, a Tua compaixão e o Teu socorro. E que tudo vai acabar bem. Assim também, Pai, como tudo está ruim, sabemos que essa pandemia, Pai, ela vai passar. E possamos passar junto de Ti, junto da sua santa casa, Pai, junto com os irmãos, junto com os amigos, Pai, e que um dia, logo, logo, possamos estar todos reunidos, Pai, na Tua casa. Isso é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Na oração do Pai Nosso está o segredo da vida cristã, da vitória cristã, porque a oração do Pai Nosso, ela fala somente sobre amor. Amar a Deus, tê-lo como o Senhor, reconhecê-lo como doador de todas as coisas da nossa vida, e para a nossa vida é nele que temos vida. Mas na oração do Pai Nosso também Jesus nos ensina que nós devemos perdoar o nosso irmão se queremos ir a ele com perdão. Devemos amar o nosso irmão se queremos ir a ele receber amor. Então você não gostaria de cantar conosco? Qual é o segredo da oração? Qual a melhor oração para Deus? Canta conosco. Vamos voltar no túnel do tempo e lembrarmos um hino muito antigo da igreja. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não queres amar, tu precisas lembrar que a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não queres amar, tu não deves orar. A melhor oração é o amor. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Aprendi a amar e também perdoar. Meu Senhor, eu já posso orar. Deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Eirã
Eu sou aqui da Igreja Central de Palmas e tenho comigo meus irmãos, né, e minhas filhas. Se apresenta aí, pessoal. Eu sou Ana Beatriz, sou daqui da Igreja Central mesmo de Palmas. Evaristo, da 706 Sul, Palmas. Maria Fernanda, aqui da Central. E quem está tocando para nós, a nossa pianista e diretora de toda essa música que vocês veem em todos os cultos aqui, é a Noemi. Ela também é aqui da Igreja Central. Deixa eu dizer para você uma coisa, que privilégio grande é falarmos com Deus. Que privilégio grande é podermos abrir o coração a Ele. Que privilégio grande é vermos os céus abertos e pronto para derramar sobre nós bênçãos sem medidas, porque a oração é a chave nas mãos da fé, que abre os celeiros dos céus para derramar essas bênçãos sobre os filhos de Deus. Vamos cantar desse privilégio tão especial que é podermos falar com Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites,
estar na presença de Jesus é um momento único que nos torna santos e faz tudo ao nosso redor ficar santo. Que prazer para a alma é estar aos pés de Jesus. Que prazer para a alma é estar em oração. Vamos cantar juntos desse louvor. Santa hora é a hora de oração. Santa hora de oração, reina a paz divina, e volvemos a Cristo, amigo leal. Hora santa em que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma, ó quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma, ó quão doce é orar. Santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus, e prorrompe em seu louvor como as ondas do mar. Que poder para a alma, ó quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma, ó quão doce é orar. Santa hora de oração, quando vê o pecador é vencido com forças que vêm do Senhor, e do céu se faz descer sua graça sem par. Que poder para a alma, ó quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma, ó quão doce é orar. Por que fugir, por que temer e disfarçar o teu sofrer? Por que lutar para encontrar forças para se defender? Por que pensar que está só, se nosso Pai do céu está sempre olhando por você? O olhar de Jesus está olhando por você. Não importa o lugar onde estiver, nos mais altos montes, no profundo abismo, na imensidão do mar. O olhar de Jesus está olhando por você. Por que buscar na vida aqui prazeres vis e sem valor? Por que trilhar caminhos maus e se afastar do teu Senhor? Por que temer e fracassar, se nosso Pai do céu está sempre olhando por você? Jesus está olhando
você. Não importa o lugar onde estiver, nos mais altos montes, no profundo abismo, na imensidão do mar. O olhar de Jesus está olhando por você. O olhar de Jesus está olhando por você. Não importa o lugar onde estiver, nos mais altos montes, no profundo abismo, na imensidão do mar. O olhar de Jesus está olhando por você. O olhar de Jesus está olhando por você. Olá, amigos, irmãos, meu boa noite. Quero dizer que é uma satisfação para nós estarmos aqui mais uma vez. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus e iniciarmos a nossa mensagem, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a fechar os seus olhos para buscarmos a bênção do nosso Deus sobre o estudo desta noite. Oremos. Maravilhoso Senhor, a Tua palavra será aberta nesse momento e nós rogamos que o Santo Espírito do Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Espírito do Senhor possa atuar na mente de cada um dos seus filhos, onde quer que estejam nesse momento. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, falaremos um pouquinho sobre Esté, como eu já disse. E sobre Esté, nós não temos tantos detalhes. Esté é uma personagem que aparece no Antigo Testamento. Há um livro da Bíblia que leva o seu nome. Mas nós temos algumas informações sobre Esté. Entre as informações que nós não temos, está relacionada à mãe de Esté. A palavra de Deus não diz quem era sua mãe, mas a palavra de Deus diz quem era seu pai. Era um benjamita chamado Abiail. Esse benjamita, depois de ter morrido juntamente com a desconhecida mãe de Esté, deixando então Esté órfã, e ela passa a viver com um primo chamado Mordecai. Algumas traduções trazem esse personagem com o nome de Mardoqueu, mas nós entendemos que é o mesmo primo de Esté que assumiu o lugar de pai na vida de Esté. Quando o livro de Esté inicia, se presume, alguns comentaristas, com base em alguns estudos, chegam à conclusão que Esté era uma adolescente de aproximadamente 15 anos de idade. E o nome judio de Esté era Hadassah. Esté, então, era uma judia, criada sem pai e sem mãe, pelo seu primo Mordecai, e o fato de Esté ter sido criada sem pai e sem mãe fez com que Esté passasse por algumas dificuldades que talvez alguns de nós não somos capazes de imaginar. Dentre as inúmeras dificuldades que Esté passou, nós podemos destacar algumas. Primeiro, vamos pensar o papel de um pai e de uma mãe na vida de um filho, na vida de uma criança, de um adolescente de 15 anos, como é o caso de Esté quando a história começa. Não é? É realmente muito difícil. Mas, para uma menina como era Esté, estar sem o pai é difícil, estar sem a mãe, nós podemos dizer que é extremamente difícil, é algo realmente que gera muitos constrangimentos. Esté não tinha a quem recorrer no momentos de dificuldades. Por exemplo, citaremos aqui duas situações. Quando o corpo de Esté começa a se transformar, e Esté não tem então a sua mãe por perto para lhe orientar, imagino eu que Esté fica um pouco assustada, sem saber o que estava acontecendo com ela, e faltava essa figura feminina que deveria estar ali para lhe orientar. Ela certamente tinha um pouco de timidez
Isso fazia com que ela se fechasse um pouco para tratar de alguns assuntos com seu primo Mordecai. Outra coisa, quando Esté teve que passar pelo seu primeiro ciclo menstrual, imagina a dificuldade. Ela não tinha mãe, não tinha uma figura feminina ali com ela, e o homem que tinha ali para cuidar, para orientar, na verdade, fazia o papel de pai, mas na verdade era um primo. Então Esté, ela passou por inúmeras e grandes dificuldades. Essas são apenas algumas que nós podemos mencionar. Como nós dissemos, ela era judia, mas ela não conhecia a terra de Judá. Como pode uma judia não conhecer a terra de Judá? Acontece que Esté era descendente de judeus, no entanto, ela já nasceu na terra do cativeiro. Ela nasceu no momento em que o seu povo estava cativo em um território distante da terra de Judá. Ela não conhecia Jerusalém. Os antepassados de Esté haviam sido, na verdade, arrancados de Jerusalém e levados à Babilônia na segunda invasão que Nabucodonosor fez no ano 597 a.C. Desde então, se haviam passado aproximadamente 118 anos. E durante esses 118 anos, geração após geração da família de Esté vivia ali na terra do cativeiro. Imagino que, para Esté, a dor de ser cativa em uma terra distante de onde deveria ser o seu local de origem, e ainda sem pai e sem mãe, era realmente algo muito difícil. E se nós calcularmos aí 118 anos, nós estamos falando aí de pelo menos 5 gerações da família de Esté. Pelo menos 5 gerações da família de Esté que viveu ali no cativeiro. O Império Babilônico, que era o poder que tirou a família de Esté de Jerusalém e os levou ao cativeiro, esse império havia caído. Só que no lugar do Império Babilônico havia surgido um novo império, o Império dos Medos e dos Persas. E era sob esse domínio que vivia Esté quando a história relatada no livro que leva o seu nome inicia. A capital do Império Medo e Persa, vamos dizer do Império Persa, né? Estamos falando aqui de um rei persa, era Suzã. Ali ficava o palácio do rei Assuero. Assuero, que por sinal era um rei muito poderoso, tinha muita influência, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? E nessa cidade que ficava a capital do império, que estava o palácio de Assuero, não era uma cidade que morava só a realeza. Era uma cidade constituída das diversas classes sociais, como são as cidades de hoje em dia. E cada uma dessas classes deveria ter o seu local específico. Como assim? É óbvio que o pessoal de classe mais baixa não ia morar no palácio, eles moravam no subúrbio da cidade. Então, tudo estava muito bem estabelecido ali. A realeza habitava o palácio, já os menos favorecidos habitavam os lugares mais comuns ou menos favorecidos, né? Os mais pobres, no caso dos cativos, provavelmente habitava o subúrbio da cidade. E era nesse local que provavelmente vivia Esté com seu primo Mordecai, o local menos favorecido. A classe trabalhadora levava sua vida cotidiana de forma comum e dia após dia sua rotina se repetia. Parece que nada saía da órbita já pré-estabelecida. Tudo acontecia conforme acontecia no dia anterior. Então, era uma rotina que se repetia dia após dia. Nada de extraordinário acontecia. A simplicidade era o ingrediente de todos os dias da classe trabalhadora. Já no Palácio Real, a vida não era tão simples. No palácio onde estava o rei, não estava só o rei, ali tinha diversas pessoas que dia após dia eram alimentadas pela ostentação. Dia após dia, essas pessoas eram estimuladas por bebida, por comidas, por festas, tudo contribuía para uma vida de prazeres. Nós até podemos dizer que o palácio constantemente estava cheio de pessoas. Mas se fizermos uma análise com base no estudo do livro de Esté, nós vamos ver que o palácio estava cheio de pessoas vazias. E quando eu falo que o palácio estava cheio de pessoas vazias, me leva a pensar que não é diferente de hoje. Muitos lugares estão repletos de pessoas que estão buscando significado para suas vidas. São pessoas que estão vazias. Mas, enfim, a ordem das coisas, o curso da vida, tudo estava muito bem estabelecido. A realeza era realeza, não ia deixar de ser. A nobreza era nobreza. Os oficiais continuariam com suas patentes e permaneceriam como oficiais. Os camponeses continuariam a trabalhar nos campos e continuariam sendo camponeses. Os cativos permaneceriam sendo cativos.
Ou seja, os que estavam na camada social mais baixa nunca alcançariam a camada social de cima. Tudo estava muito bem estabelecido, de forma que existia um abismo profundo entre os cativos e os que viviam no palácio. Entre os oficiais e os camponeses havia um abismo profundo, de maneira que uma pessoa que fazia parte de uma camada social jamais poderia passar para uma camada social mais elevada. Isso era impensável. Isso era algo que só nos melhores sonhos, ou talvez nem nos melhores sonhos, aconteceria. E podemos até fazer um paralelo, uma comparação, pegando Esté, que era uma cativa, uma espécie de escravo, vamos assim dizer, pessoas que estavam ali no reino, mas não eram originárias daquele local. E vamos pegar então Assuero, que vivia dentro do palácio, era a pessoa mais poderosa do reino, afinal ele era o rei. E conhecendo as classes sociais, vamos estabelecer aqui uma interrogação. Qual era a possibilidade de Esté se encontrar com Assuero? Qual era a possibilidade? É isso mesmo que você falou, nenhuma possibilidade. Isso aí que você pensou. Era um abismo intransponível, de forma que Assuero tinha um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida de Esté. Eles viviam na mesma cidade, mas viviam em mundos diferentes. Eles conheciam coisas diferentes, tinham perspectivas de vida diferentes, tinham sonhos e ambições diferentes. Eles estavam separados por uma cultura, estavam separados pelo poder, estavam separados pela religiosidade, estavam separados pelo bairro em que moravam, estavam separados pela influência. Era impossível Esté se encontrar com Assuero. Assuero era um rei muito poderoso, era influente no mundo conhecido da época. Já Esté era mulher, naquela época já era uma desvantagem ser mulher. Além de mulher, ela era uma adolescente de 15 anos de idade, aproximadamente. Ela era judia, descendente de judeus que foram levados como escravos, né, foram cativos da terra de Judá para o território de Babilônia e posteriormente permaneceu ali no Império Médio e Persa. Assuero reinava desde a Índia até a Etiópia, em 127 províncias, sobre 127 províncias. Esté, de classe social baixa, não exercia nenhum tipo de influência no reino, era totalmente oposto. Havia uma questão muito distante de Esté e de Assuero. Assuero estava no 3º ano de seu reinado. Esté fazia parte de uma família que há 118 anos estavam como cativos no reino. Como cativos ali, como estrangeiros no império. Assuero era um rei com uma perspectiva de futuro brilhante. Havia conquistado muitas terras e ainda pensava em conquistar tantas outras. Esté era uma adolescente, sofrida, sem nenhuma perspectiva brilhante para o futuro. Então, pergunto de novo, qual a chance de Esté e Assuero se encontrar? Nenhuma chance. Qual a chance de Assuero olhar para Esté? Nenhuma chance. Qual a chance de Esté se tornar uma pessoa influente no reino? Exatamente, nenhuma chance. Qual a chance de Esté e Assuero se casarem? Aí agora eu fui longe, né? Além de toda a diferença cultural, social, havia uma diferença de idade. Assuero era um homem, um rei poderoso. Esté era uma adolescente, órfã de pai e mãe e que morava no subúrbio de Suzã. Nenhuma chance deles se casarem. Qual a chance de Esté se tornar a rainha da Pérsia? Agora eu fui mais longe, né? Nenhuma chance. Qual a chance de Esté influenciar em uma decisão do rei Assuero? Também nenhuma chance. Mas não podemos nos esquecer o que está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 27. Lá diz assim: os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Então, aquilo que humanamente parece impossível, aquilo que nós pensamos que nunca se tornará uma realidade, pode acontecer. Sabe por quê? Porque Deus tem uma visão diferente da nossa visão. E as coisas acontecem dentro da perspectiva divina, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para que isso aconteça. Falaremos um pouquinho sobre a grandeza desse rei, do rei Assuero. A grandiosidade de Assuero. Assuero, de fato, era um rei poderoso e ele queria mostrar. Ele estava há 3 anos no reino, estava há 3 anos como rei.
E ele queria consolidar, e para mostrar que ele era poderoso e que ele se consolidaria como rei absoluto, como monarca absoluto daquele império, daquele reino, então ele resolve fazer uma festa. Ele resolve dar uma festa. A festa de Assuero está relatada no capítulo 1 do livro de Esté, e nós podemos lê-la a partir do versículo 3 até o versículo 8. E eu gostaria de fazer a leitura e você pode nos acompanhar aí na sua casa. Pega a sua Bíblia, o seu celular e nos acompanhe. Esté, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. A minha Bíblia diz assim: No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se apresentou o escol da Pérsia e Média. Onde se lê escol, você pode ler também como elite. E o texto continua dizendo assim: E os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias. Por quantos dias? Por 180 dias. Essa foi a duração da festa. 6 meses, 180 dias, metade de um ano. Já pensou uma festa dessa? É uma festa realmente muito grande. Mas Assuero queria algo ao fazer uma festa dessa proporção. Ele queria mostrar que ele era poderoso. Ele queria mostrar que ele não era um rei que ia passar muito rápido. Ele queria mostrar que ele era um rei que tinha vindo para ficar. Um monarca que ia se consolidar. E ele faz isso através dessa festa. Versículo 5. Passados esses dias, que dias? Os 180 dias, os 6 meses. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores. Por quantos dias foi o banquete? Por 7 dias. E onde foi o banquete? No pátio do jardim do Palácio Real. Agora o versículo 6 vai se encarregar de nos mostrar os detalhes da decoração dessa festa. Observe, havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro, e de pedras preciosas. É interessante que, ao autor do livro de Esté descrever a festa que Assuero deu, que foi uma festa que durou 6 meses, ele diz que ao final da festa, na última semana da festa, Assuero ele fecha essa festa de 6 meses com um banquete que dura 7 dias, onde ele convidou muitas pessoas. Aqui o texto bíblico diz que ele convidou todas as pessoas da cidade de Suzã, mas um estudo mais aprimorado do livro de Esté vai nos levar a compreender que são todas as pessoas que eles consideravam dignas de estar na festa. E quando nós analisamos o contexto da festa, chegamos à conclusão que, de fato, não foi todas as pessoas, sem exceção. Até porque muitas pessoas trabalharam naquela festa. As pessoas do subúrbio, os camponeses, não foram convidados para essa festa. Elas não eram dignas, segundo o pensamento da realeza. Mas é interessante que o autor ele começa a nos dar detalhes da festa. Inclusive, ele nos dá detalhes da decoração da festa, só que ele menciona algo que nos chama mais atenção. Ele fala que nessa festa, se nós analisarmos bem o texto, eu vou dizer com as minhas palavras o que ele disse, para ficar melhor a compreensão. Havia uma varanda no pátio do jardim, havia uma varanda, e ele descreve os materiais com os quais foram feitos essa varanda, e ele diz que nessa varanda havia leitos, havia camas. Para que uma cama? Numa festa, não é verdade? Lembre-se que essa festa durava 180 dias. E tudo nos leva a crer que essas festas eram como as festas praticadas já desde o tempo do Egito, no Império Babilônico, e também no Império Medo e Persas, no Império Grego e outros impérios que vieram depois. Eram festas que tinham ritos pagãos, e dentre esses ritos se praticava a sexualidade religiosa, como alguns dizem, né? Que tipo de sexualidade religiosa é essa? Eram ritos sexuais que demonstravam algum tipo de adoração aos deuses pagãos. Então, tudo leva a crer que nessa festa de 180 dias, alguns deuses ali dos medos e persas foram cultuados, inclusive, dessa forma. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, por isso que ele menciona aqui as camas, né? E o versículo 7 diz assim: dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Essa era a imagem que Assuero queria passar. Que ele era poderoso, mas ele era generoso.
E o versículo 8, para fechar a nossa leitura, diz assim: bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente viaja muito e a gente fica hospedado em diversos hotéis por aí. E a gente vai memorizando qual o melhor hotel. Normalmente, o fator que determina um hotel melhor, que nos faz avaliar um hotel melhor do que o outro é a refeição. As camas são praticamente iguais, as instalações também, mas a refeição faz a diferença. E uma determinada vez nós ficamos em um hotel em que o desjejum era personalizado. Você pegava o cardápio e você dizia o que você queria. E eu fiquei pensando, com o movimento que tinha naquele hotel, fazer o desjejum personalizado para todos os hóspedes é realmente algo difícil. Agora imagine uma festa, com a proporção dessa festa que a Açoeiro estava oferecendo, e o que o texto aqui nos disse, nós prestamos atenção, é que havia um cardápio personalizado. Os criados estavam autorizados a servir cada um segundo a sua vontade. Açoeiro, de fato, conseguiu impressionar com aquela festa e também com o seu banquete. Mas vamos a alguns detalhes da festa. Quem estava na festa? A elite do império. A nobreza estava presente, os príncipes estavam presentes. Essa festa durou 6 meses, 180 dias. Isso mostrou a glória e o esplendor de Açoeiro, a glória e o esplendor do seu reino. O banquete não foi um banquete de um dia, foi um banquete que durou 1 semana, 7 dias de banquete, onde todos os habitantes de Suzã, que eles consideravam dignos, participaram desse banquete. Haviam ali camas de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore e pedras preciosas. E o cardápio, como eu disse, era personalizado. Realmente era algo grandioso, era algo que mostrava a grandeza desse monarca. No entanto, a partir do versículo 9, nós vamos ver que a rainha Vaste, esposa de Açoeiro, também deu um banquete. Só que o texto descreve é totalmente diferente do que Açoeiro estava fazendo. Vamos ver o versículo 9. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro. Foi um verso para descrever o banquete de Vaste. É interessante que o texto só diz que o banquete era para mulheres, o texto não diz que havia uma grandeza, não fala da grandeza desse banquete, o texto não diz quem eram essas mulheres, o texto não menciona que esse banquete foi antecedido por uma festa e apenas menciona que foi um banquete, uma refeição especial, apenas. A diferença na descrição do banquete de Vaste para o banquete de Açoeiro enfatiza a diferença ou a natureza do banquete de Vaste para o banquete de Açoeiro. O sentimento dessa ocasião era um sentimento totalmente da ocasião em que Açoeiro estava oferecendo o seu banquete, e ainda que fossem simultâneos. O espírito de Vaste ao oferecer esse banquete não era o mesmo espírito de Açoeiro. Eles tinham pensamentos diferentes. Mas algo aconteceu. Ao 7º dia do banquete, diz o versículo 10, diz que Açoeiro pediu para que a rainha Vaste fosse introduzida à sua presença e à presença de todos os convidados ali no seu banquete. Olha, e é interessante que o livro de Esther usa uma linguagem poética para falar que Açoeiro era um pinguço e estava bêbado. Diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho. Claro, o autor bíblico utilizou uma linguagem poética. Ele poderia ter dito: ao 7º dia, Açoeiro já não ficava em pé. Ao 7º dia, Açoeiro já estava morto de bêbado. E morto de bêbado como ele estava, então é que ele dá essa ordem para que a rainha Vaste venha à sua presença. E é interessante, amigos, irmãos, que ao pedir que a rainha fosse introduzida à sua presença, ele pede para que ela venha com a coroa real. Veja só, versículo 10 e 11. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, bêbado, né? Mandou a Meumã, Bistá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem a presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. O texto não diz, preste atenção, o texto não diz
que Assuero mandou que Vaste fosse traga a sua presença para que fosse vista a sua beleza, para que fosse percebida a sua inteligência. O autor, de forma intencional, coloca a palavra formosura, a palavra que é traduzida ao português como formosura. Na verdade, o que Assuero queria era mostrar a sua esposa, era mostrar as curvas da sua esposa diante do seu público. Na verdade, o rei, já fora de si, embriagado, totalmente bêbado, pede para que a coroa real, a coroa que era utilizada em momentos que marcavam a vida do reino, momentos importantes, de decisões importantes, fosse introduzida de forma banal. Aqui há duas linhas de pensamentos, e eu quero que você pense nas duas linhas de pensamento comigo. Primeira linha de pensamento. Alguns comentaristas dizem que a coroa real na cabeça de Vaste era uma fantasia sexual de Assuero. Os comentaristas que dizem, não sei. Outros comentaristas dizem que a coroa real na cabeça da rainha, numa festa como aquela, em que não somente o rei, mas que praticamente todos os convidados estavam embriagados, era desonrar a coroa real. E Vaste, sóbria, querendo salvar a integridade, a imagem do reino, sem querer se expor como uma mulher qualquer, ela recusa se apresentar diante do rei. Agora pergunto a você, por que Vaste tomou essa decisão? Porque certamente isso acarretaria em consequências gravíssimas. Vaste poderia perder o trono, Vaste poderia ser castigada, ela poderia ser destituída da posição de rainha, ela poderia inclusive ser morta. Mesmo sabendo de todas as coisas que poderiam acontecer com ela, ela decidiu recusar, desobedecer a ordem do rei e não aparecer. Por que Vaste fez isso? Vamos pensar por que Vaste fez isso? Porque ela queria se preservar e porque ela queria preservar a imagem do reino. Então, Vaste, ela correu risco, porque ela sabia o que era mais importante para ela. Vaste tinha uma convicção muito grande, e eu não sei você, mas durante muito tempo, estudando o livro de Esther, eu ficava pensando, mas essa mulher foi muito tonta. Como é que essa mulher perde a posição de rainha porque não quis na presença do rei? Mas não era assim, eu pensava de forma equivocada, porque Vaste, ela preferiu perder a coroa do que perder a honra, ela preferiu descer do trono da Pérsia, mas não descer do trono da integridade, do trono da honra. Vaste foi uma mulher admirável, se nós analisarmos bem. Então, Vaste perde a coroa, Vaste é destituída da posição de rainha, e nesse momento o que acontece? Algum tempo depois, se nós analisarmos bem a cronologia do livro de Esther, nós vamos ver que 4 anos depois, houve um concurso de beleza. Não o início do concurso, mas o momento em que Esther chega ali diante do rei, 4 anos depois. E dentre as moças que foram levadas para participar do concurso, foi levada aquela jovem judia, sem pai, sem mãe, sem perspectiva de vida. Pela primeira vez ela entra no palácio. E ela entra com uma imensidão de jovens ali também, uma quantidade grande de moças que queriam se tornar rainha. 1 ano depois que estava ali, a Bíblia diz que Esther havia alcançado a simpatia de todos. E 4 anos depois de Vaste ter perdido a coroa, Esther é levada à presença de Assuero. E nesse momento, acontece aqui, para quem gosta de um bom romance, Esther capítulo 2, versículo 17. Nesse momento aqui, nós temos um poema, na verdade, um romance maravilhoso. Olha o que diz o texto, capítulo 2, versículo 17. O rei amou a Esther mais que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei expôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. A menina sem perspectiva de vida, a menina que não sabia, que havia crescido sem pai e sem mãe, a menina que não tinha possibilidade de entrar no palácio, havia se tornado a rainha da Pérsia. Porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Esther foi feita rainha. Esther havia chegado ao lugar mais alto que uma mulher em seus dias poderia chegar. Esther havia alcançado aquilo que humanamente era impossível. Quando ela foi escolhida rainha, ela acreditava que o objetivo maior da sua vida tinha sido alcançado. Esther não tinha mais sonhos, porque ela não pensava em algo mais que ela poderia ter. Tudo que Esther queria, agora ela tinha. Esther estava inserida no maior poder.
ela tinha a maior visibilidade, ela tinha a maior riqueza, ela não poderia ter absolutamente mais nada. Ela agora tinha tudo que ela imaginou, ou que ela nunca imaginou que um dia teria. Mas o que Esther não sabia é que Deus queria mais para ela. O que Esther não sabia é que Deus tinha um plano diferente daquele para ela. E é nesse momento que nós começamos a entender o que houve com Esther. Vamos pensar aqui. Havia um homem no reino chamado Hamã. Esse homem, ele se incomodava com Mordecai, que era primo de Esther, porque todos os outros se curvavam perante ele, mas Mordecai, sendo um adorador do Deus verdadeiro, não se curvava diante de outro homem. E isso incomodava Hamã de uma forma impressionante, que foi desenvolvendo nele um ódio que não se pode medir. Quando Hamã descobre que Mordecai era judeu, ele então resolve se vingar não simplesmente de Mordecai, mas de todos os judeus. Então ele traça um plano mirabolante para destruir todos os judeus em um espaço de tempo. O que ele não sabia, que a rainha era judia. Ninguém sabia. Inclusive foi por essa ocasião que o nome dela foi mudado de Hadassah para Esther, para que não soubesse da sua origem. E então, o capítulo 3 do livro de Esther nos mostra essa trama. E nós sabemos que Esther, quando Mardoqueu soube do que ia acontecer, que o seu povo estava condenado à morte, ele então manda um servo, uma pessoa, a dizer para Esther o que ia acontecer e pede para que ela intercedesse junto ao rei. Esther capítulo 4, versículo 11. Estamos chegando ao final do nosso estudo. E aqui começa algo maravilhoso. O texto diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mordecai pede que Esther interceda junto ao rei pelo seu povo, Esther então olha para a sua volta e vê só o que está acontecendo. Ela só enxerga o que está exatamente à sua frente. Ela vê uma impossibilidade e ela começa dando uma desculpa. Dar desculpa é algo típico, característico de toda pessoa que está na zona de conforto. É algo típico de toda pessoa que está bem e não quer correr riscos. Então Esther, ela já começa construindo seu argumento dizendo: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe só uma coisa. Em outras palavras, ela diz assim: inclusive você, primo, sabe que nenhuma pessoa pode aparecer diante do rei sem por ele ser chamado. Porque se aparecer, essa pessoa será morta. E eu vou lhe dizer uma coisa: tem mais de 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Então não tenho nada para fazer. Quando essa notícia de Esther chega a Mordecai, Mordecai então manda um recado de volta para Esther. E é o recado: não pense que por ser rainha e pelo fato de estar dentro do palácio só você vai viver. Quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você foi feita rainha. Mas Esther, saiba de uma coisa: se o livramento não vier de você, vai vir por outro lado. Porém você será culpada. As palavras de Mordecai, ela sacode Esther. Ela desembaça a visão de Esther. E quando Esther tem essa visão desembaçada, que ela entende o propósito de se tornar rainha, Esther, então, ela assume uma postura de uma verdadeira filha de Deus. Ela decide ela decide cumprir o propósito pelo qual ela veio à existência. Então ela manda o recado: diga ao povo judeu que jejue durante 3 dias e 3 noites, porque eu vou fazer isso com as minhas criadas. E depois de 3 dias eu vou estar com o rei. Se eu perecer, pereci. Preste atenção. Com outras palavras, ela está dizendo: ainda que eu morra, se eu morrer, morrerei. Se eu morrer, morri. Se tiver que morrer, morrerei. Quando nós entendemos o propósito pelo qual Deus nos trouxe à existência, nós não temos medo nem mesmo da morte. Nós queremos simplesmente cumprir a missão para a qual Deus nos chamou. Esther, então, ela entende que está diante de uma situação de urgência. A situação é de emergência. Mas há algo que me chama a atenção: mesmo sendo uma situação de urgência, mesmo sendo uma situação de emergência, ela ainda espera durante 3 dias para estar na presença do rei. Por que que Esther espera ainda 3 dias para estar na presença do rei, para interceder pelo seu povo, se a situação era de urgência? Sabe por quê? Guarde essa frase.
Porque não existe urgência e emergência que não possa esperar pela solução divina. Não existe urgência e emergência que não possa esperar pela solução divina. Esté, então, ela decide interceder. Esther entendeu o motivo de ter se tornado rainha. Esther, ela decide cumprir o propósito pelo qual ela veio à existência. E o que eu tenho para dizer? Não se engane. Temos que fazer uma aplicação para a nossa vida. Não se engane. Sabe por quê? Porque assim como Esther, você não está onde está porque você é bom. Você não está onde está porque você é mais inteligente que as outras pessoas. Não crie uma bolha à sua volta. Você não está onde está porque você é uma pessoa espetacular, porque você é um privilegiado. Você está onde está porque Deus te colocou ali. E preste atenção, você está onde está porque se você não estivesse nesse lugar, algumas pessoas não conheceriam o poder e o plano da salvação. O poder de Deus e o plano da salvação. Então pense comigo, Esther estava no palácio, você pode estar numa borracharia. Esther estava no palácio, você pode estar em um hospital. Esther estava no palácio, você pode estar em uma grande empresa, em uma microempresa, você pode estar trabalhando em uma construção civil, você pode estar trabalhando em uma oficina de carros, em uma oficina de motos, eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde Deus te colocou, mas Deus te colocou ali, porque se você não estivesse ali, algumas pessoas nunca teriam a oportunidade de conhecer o plano da salvação. Esther entendeu que ela foi colocada dentro do palácio como uma rainha, para ela influenciar num momento importante para salvar o seu povo. Deus continua querendo salvar o seu povo. E o povo de Deus não estão dentro das igrejas. Não somente dentro das igrejas. O povo de Deus estão dentro das igrejas adventistas, das igrejas batistas, das igrejas presbiterianas. O povo de Deus está dentro das diversas igrejas. O povo de Deus está fora das igrejas. O povo de Deus está no mundo. Mas você é a igreja de Deus, onde essas pessoas estão. Deus te colocou ali para você fazer a diferença. Faça como Esther. Se você entender que Deus te colocou ali, porque se você não estivesse ali, algumas pessoas nunca teriam a oportunidade de conhecer do amor de Deus, você vai dizer como Esther, eu vou pregar. Se eu for mandado embora, não importa, vou ser mandado embora. Se eu for castigado, não importa, eu serei castigado. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus me trouxe à existência. Esther entendeu e você precisa entender. Deus não te eleva para que você se orgulhe. Deus não te dá posições para você somente desfrutar dos benefícios dessa posição, simplesmente para você desfrutar da boa comodidade. Deus não te dá visibilidade para você ser admirado. Deus não te dá autoridade para você mostrar a sua força e o seu poder. Deus te eleva, Deus te dá posições, Deus te dá visibilidade, Deus te dá autoridade, apenas com um propósito. Sabe qual é o propósito? Vou dizer para você. Deus te eleva, Deus te dá posições, Deus te honra para que você possa honrá-lo com o seu testemunho, com a sua vida. Deus te honra para que você cumpra os propósitos dele. O Senhor nos criou com um propósito único e especial. Esther entendeu o seu propósito. Ela orou, jejuou, se consagrou e foi para a batalha. Então faça o mesmo. Faça o mesmo. Levante-se. Não olhe para a sua realidade limitada. Olhe para o seu propósito. Olhe para as verdades que Deus tem derramado sobre a sua vida. Saia da zona de conforto. E eu termino com as seguintes palavras. Esther fez a diferença. E você? E você? Está na hora de fazer a diferença também? Eu quero orar com você agora. Para que você se coloque à disposição de Deus, para ser um instrumento de Deus onde você está. Floresça, frutifique onde você está plantado. Oremos? Maravilhoso Deus, querido Senhor, estamos finalizando o culto desta noite. Estudamos um pouquinho sobre essa grande personagem que é Esther. E nós queremos pedir ao Senhor que nós possamos olhar para o exemplo dela, não se importando com o que possa acontecer com ela, mas decidir cumprir o teu propósito na nossa vida. Decidir testemunhar onde quer que estamos. Não importa se um local bem conceituado ou um local menos favorecido.
mas que nós possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta nesse local como pessoas que só chegarão à eternidade se nós testemunharmos do teu amor. Essas são as bênçãos que nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida